Olá, meus queridos, show ou não show, eu sou a 10, está no ar o Quinto Vento, podcast sobre o Atlético Paranaense, produzido em parceria com a Pacundê Podcasts. Você pode acompanhar a gente semanalmente pelo YouTube. Tem novidade, já vamos falar novidade. E também pelo Spotify, Google Podcasts, Deezer e qualquer que seja o seu agregador favorito. Você pode participar conosco por áudio ou até a gente pode te chamar a participar com a gente aqui pelo Skype ao vivo. É só você entrar no nosso canal do Telegram, t.me/o Quinto Vento, e mandar o seu áudio sobre o tema da semana ou mandar alguma mensagem lá avisando que você quer participar, que a gente chama vocês. Comigo aqui o nosso produtor e meu parceiro de bancada, Marcos Guérios. Show no show, e já conta a novidade aí, Marcão. Salve, Adé, todo mundo que tá acompanhando aí nos agregadores e também no YouTube. Cara, temos uma novidade pra vocês. A gente fez aí nos últimos 15 dias sempre um programa factual, falando mais do momento do Atlético, e um programa menos factual, falando sobre coisas da torcida e assuntos que não dizem respeito a esse elenco atual. Mas agora a gente vai lançar 2 podcasts por semana, sempre um às quintas-feiras e outro às terças. Às quintas a gente vai debater o factual e nas terças-feiras a gente vai debater os temas não factuais do Atlético e coisas que vocês já estão acostumados aí a ver nos nossos podcasts. Então fica ligado que vai ser muito legal essa nova etapa e vamos falar muito mais de Atlético, muito mais conteúdo para vocês. Exatamente, então se você não segue o podcast aí no Spotify, no Deezer, siga e se inscreva no canal também, porque se tudo der certo e eu não for um vagabundo, a gente vai ter vídeos segunda, quarta e sexta, vídeos inéditos 3 vezes por semana aí, coisa maravilhosa, coisa que eu nunca fiz na minha história na internet. E outra coisa, quer reclamar no chat, quer conversar ao vivo durante os programas factuais e também os outros programas do Atlético, siga a gente, se inscreve principalmente no canal pra gente poder começar a fazer as lives, isso é muito importante também. Isso, a gente decidiu que a gente vai começar a fazer as lives tudo certinho, quando a gente alcançar 1000 inscritos, a gente tá com quase 500, aí eu boto fé que nos próximos meses, se vocês ajudarem a gente vai chegar nesse número aí. Vamos escutar o recado da Pacundê. Fala, Luana. Fala, pessoal, aqui é a Luana do PQP Podcast. E eu tô aqui para lembrar que esse podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com sua programação e estrutura. Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$5 mensais. Sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa. Lembrando que toda quinta tem PQP aqui na Pacundê. Esse é um recado importante, galera, que a Pacundê mudou o sistema de financiamento coletivo. Então, Pederneiras, coloca no geral aí, que aparece todo mundo. Tá lá? Então aqui, ó, tô acertando o coisa? Aqui tem o QR Code para você ajudar a gente no nosso Apoia-se. Então isso é muito importante, cara, por favor ajudem a gente aí, porque a Pacundê, se você não conhece, faz a produção aqui do nosso podcast, faz a produção de vários outros podcasts que saem durante a semana, então a gente precisa dessa ajuda aí. Se você puder ajudar mensalmente aí, é bem pouco dinheiro, eu duvido, é uma cerveja num bar, então se você ajudar a gente vai ser muito legal. E se você quiser mandar um Pix também, a chave é pix@pacundê.com.br. Se você não puder fazer mensalmente um Pix de qualquer valor, aí ajuda a gente também, que é importante pra gente pagar os microfones aqui, as câmeras e tudo mais. Pacundê, obrigado e Deus que abençoa vocês e quem ajuda a gente também. Marcão, ganhamos a primeira na Sul-Americana, temos ainda por vir as oitavas da Copa do Brasil e o brasileiro torante aí, a gente andou dando umas como é que eu posso dizer? Tropeçadas, talvez, mas como é que estamos? Como é que você acha que a gente tá aí nesse ano? Vamos começar do mais recente, Atlético e América de Cali, 1-0 pro Atlético. Cara, acho que o Atlético vem se comportando muito bem. Vai ser muito difícil eliminar o Atlético em qualquer competição mata-mata. Falo isso com tranquilidade porque não foi um brilho técnico o jogo, mas eu achei que o português conseguiu colocar algumas peças, algumas coisas diferentes taticamente ali, botou o Terence de falso 9, que era uma coisa que não estava acontecendo, não bem falso 9, não sei exatamente qual foi a função dele, mas jogando de centroavante que ele não ele voltou mais pro meio de campo. Eu gostei da formatação,
Acho que pra mim, o Léo Cittadini vem rendendo mais que o Christian. Tenho gostado mais quando ele tá em campo do que quando o Christian tá em campo. Então isso é, pra mim, algo que já vem se desenhando ali como um ganho de posição mesmo do Cittadini em relação ao Christian. E um jogo seguro, né? Podia ter sido mais, né? Aquele gol anulado questionável, né? Podia ter sido mais, o Atlético jogou pra mais, sofreu alguns sustos, mas nada que fosse assim de muita criatividade, muita pressão do outro time. O resultado foi o resultado que qualquer torcedor gostaria, né? Ganhamos fora de casa, não levamos gol, né? Fizemos um gol e não levamos. E tem tudo pra passar tranquilamente, né? Eu senti o time do América de Cali um pouco pesado. Eles estão sem ritmo, né? Eles estão sem jogar. Primeiro, sobre o que você falou, a gente achou que o VAR ia vir para ajudar em algumas questões, mas a mão não é uma delas, né? Ainda ninguém entende, até teve um lance no jogo do Palmeiras também, o lance no nosso jogo, que ainda a questão de mão não tá claro para ninguém, e eu acho que nunca vai ficar claro para ninguém, porque CBF define uma coisa, Conmebol decide outra e etc. Então, mesmo com o VAR, ainda continua na decisão do juiz, e cada juiz decide uma coisa. Então, vamos ver o que vai dar. Mas ainda bem que a gente conseguiu fazer o gol, mais um gol aí com um VAR também, né? Outra mão, né? De VAR. Um VAR mais escandaloso do que o lance do Terans. O lance do Terans estava grudado no corpo. Eu, como atleticano, não marcaria aquela mão nunca. E tem uma questão que é muito importante, que falaram que a partir de junho, até o final da manga da camisa é ombro, né? Eu acho que tem algumas exceções com o cara fazer assim, braço mas estava perto, assim, estava fechado, próximo ao corpo, e ele bateu. Eu também, assim, eu acho que não tem que dar mão nesse lance por essa regra nova aí, né? Mas assim, deu. O importante foi a gente não levar gol, né? Lembrando que na Sul-Americana tem gol fora, então é muito importante a gente não levar gol e fazer um gol fora de casa. E como o jogo já é perto, essa questão de falta de ritmo do América de Cali, a gente vai ainda conseguir usar isso a nosso favor, né? O que é ruim de tudo isso é que o Grêmio ganhou também, e o Grêmio tem muito mais time que a LDU e tudo mais, então ele pode reviver aí nas competições e pegar o Atlético num momento um pouquinho melhor, um pouquinho pra frente. Mas acho que quem quer ser campeão não tem que escolher adversário, né, nem nada. É só uma questão mesmo que o Grêmio acabou ganhando, e provavelmente vai ser Grêmio Atlético aí, se a LDU não aprontar nada nem o América de Cali. Vai ser Grêmio Atlético na próxima fase, e daí, pra mim, vai ser o grande desafio do Atlético no ano, né? O mata-mata contra o Grêmio, que é um time que a gente tem que lembrar, tá mal na tabela, né, do Brasileirão, tá em terceiro e tudo mais, mas ainda é um time que tem Douglas Costa, Diego Souza, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Kahneman, enfim, é um time muito bom, e vai ser o grande cruzamento aí do Atlético, se tudo der certo e a gente passar, né, que é o que tudo indica. Não sei se o América de Cali tem bola pra ganhar na arena do Atlético. Se a gente pegasse eles agora, nesse momento, já ia ser um pouco melhor, né? Como Exato. Você falou, eles têm um time muito bom, mas estavam mal treinados pelo Thiago Nunes, talvez seja ou de uma vontade. Ou de uma vontade pro Thiago Nunes cair. Se tem um ano pra gente ficar um pouco mais otimista com relação ao Grêmio, é esse ano, porque a gente já ganhou deles lá, né? Então Exato. É uma coisa que nunca acontecia. Mas vamos esperar, tempo, cada coisa no seu tempo. Vamos, terça-feira agora, dia 20, o Atlético pega o América de Cali na volta da Sul-Americana, e já pegar umas quartas pra, se Deus quiser, chegar nesse bicampeonato, né? Exato. E agora, debatendo também o Campeonato Brasileiro, né? O Atlético vem, acho que, da pior sequência aí dentro do campeonato, né? Uma derrota pro Santos que a gente ficou com a sensação que podia ter dado um pouquinho melhor, erros individuais. Também não vamos crucificar o Zé Ivaldo dessa vez, a gente tem que ser justo. Pra mim tem sido o melhor zagueiro do Atlético nesses últimos jogos, acabou falhando lá, enfim, o Atlético não fez um bom jogo. Gol estranho, parece que bugou o Zé Ivaldo, né? Cara, não sei, tipo, o que a gente vai falar daquele gol? Foi uma cagada com todas as letras, mas o cara vem
dando muito mais retornos positivos do que negativos, né? Então acho que acontece. Interessante também, até a galera falou um pouco disso no Twitter depois. A comoção do Zé Ivaldo, ele sentiu muito aquela falha. Então, pelo menos ver ali um cara que tá querendo se esforçar, tá querendo melhorar. E acontece, cara. Acontece, não tem muito o que falar. Uma pena que aconteceu bem contra o Santos, que a gente nunca ganha do Santos lá. E o outro jogo contra o Bragantino, pra mim, um dos melhores jogos do campeonato. Um jogão. Eu, mesmo como atleticano, achei que o empate foi justo, porque o primeiro tempo foi totalmente do Bragantino, o segundo tempo foi totalmente do Atlético. Uma pena por ter levado o gol do Ítalo, mas uma sorte por terem anulado aquele último gol. Eu tiltei no final. Quando levou o terceiro gol, nem fiquei pra ver se estava impedido ou não, fiquei realmente muito bravo. Mas, não, estava impedido. Pior de levar virada é levar um gol do Ítalo e um do Pedrinho na sequência. O Atlético com lei do ex, pelo amor de Deus, né? A hora que o Ítalo entrou, eu falei, a gente vai levar um gol do Ítalo. A hora que o Pedrinho entrou, eu falei, a gente vai levar um gol do Pedrinho também. Eu sou muito otimista, sou um cara otimista, mas conseguimos esse empate que dentro de casa não é uma coisa tão boa assim. Eu tô muito curioso, cara, com relação a esse Bragantino aí, porque... Até onde que eles vão, né? Com relação ao Atlético, assim, em resultados fora de casa principalmente, o Bragantino tá um passo à frente do Furacão ainda, porque tá conseguindo muito bons resultados fora de casa, tem ganhado uns jogos importantes também dentro de casa. Tô muito curioso com relação a esse Bragantino e tô curioso com o Atlético também, gostaria que o Atlético tivesse ganhado, porque o que acontece? Essa diferença do ganhar dos times lá da parte de cima da tabela, né? Sim, então, se a gente for analisar, o Bragantino ganhou do Palmeiras, o Bragantino ganhou do Flamengo, que eu acho que é isso que tá meio que diferenciando eles da gente, assim, que eu acho que eles estão melhor, óbvio que eles estão melhor no campeonato que a gente, porque eles estão, na verdade eles estão com um jogo a menos e 3 pontos a mais, então não é tão justo falar que eles estão melhores, mas assim, se você for analisar resultado por resultado, assim, tô bem curioso para ver se vai ter esse time diferente ali em cima, né? Se a gente for analisar, agora tá Palmeiras, Bragantino em segundo, Atlético Mineiro e Fortaleza. Fortaleza também vem fazendo uma boa campanha e a gente ganhou do Fortaleza, né? Então isso é um lado bom do Atlético. Aí a gente ainda precisa fazer esse jogo contra o Flamengo, que você tava tentando achar uma brecha nem o Marcão conseguiu achar uma brecha tem uma brecha lá, mas depende de os dois times serem eliminados. Enfim, é uma confusão, sabe Deus quando vai ser esse jogo. Mas vai ser, e pelo histórico, a gente, Flamengo em casa, a gente normalmente vence o Flamengo, mas ainda assim é o Flamengo, né? É um time muito difícil. E esse jogo pode definir ali uma ousadia maior do Atlético no campeonato, é o que está se desenhando. Mas, já falando de sequência, o Atlético pega uma sequência um pouco dura agora. São vários jogos e além de ser intervalos curtos, são confrontos difíceis. Então o Atlético joga com o Ceará, agora fora de casa, que é um jogo difícil. O Ceará vem fazendo uma boa campanha no campeonato também. Empatou com esse próprio Bragantino fora de casa, com um jogador a menos. Então é um time complicado de se jogar. Daí tem a volta com a América de Cali, que é um mata-mata, não vai ser poupado ninguém. Internacional, depois Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, que é um jogo também muito importante, entre os dois confrontos contra Atlético Goianiense e Atlético Mineiro fora. Então são vários, e daí fecha depois contra o São Paulo essa sequência, e daí vai ter uma semana de descanso. Então, além de serem jogos muito próximos um do outro, são 3 jogos de Copa, e entre um jogo e outro de Copa do Brasil a gente pega o Galo, que é um confronto direto, que nem você está falando. Então é uma sequência, além de dura pela quantidade de jogos, também pelos adversários. O Atlético agora vai ter realmente um grande teste na temporada, de saber se vamos realmente ficar no sonho do título brasileiro e também da Libertadores direto, né, que é algo mais difícil de se conseguir, ou se a gente vai acabar focando realmente em uma das Copas e deixar o brasileiro um pouquinho de lado ali, brigando pela 5ª e 6ª posição no campeonato, que é o que a gente normalmente vem fazendo nos últimos anos. Tem um dado legal para esse jogo contra o Ceará no próximo final de semana, que Matheus Babi pode passar a Sicupira como o maior artilheiro da história do Atlético. Basta o atacante fazer 157 gols aí contra o Vozão no próximo final de semana. E é legal também a gente analisar um pouco mais a tabela do brasileiro e perceber que, por exemplo, o Grêmio está em último, né?
O Internacional está em 15º, São Paulo está em 14º, também com a mesma pontuação do Inter. Então tem alguns times, cara, que... Corinthians, Santos. Então, assim, o Atlético nesse momento está com 20 pontos e a gente vai analisar Flamengo com 15, Santos com 15, Corinthians com 14. Então, esse Campeonato Brasileiro tá bem legal de acompanhar. Assim, se a gente for analisar antes do campeonato, quem que a gente poderia falar que estaria lá em cima com certeza? Palmeiras, Atlético Mineiro e o Flamengo, né? O Flamengo ainda dá tempo, obviamente, mas tem assim... menos jogos, né? Tem 9 jogos. Isso. E tem várias vagas aí até o 6º colocado, que tem sido aí o CG6, que deixa o campeonato mais interessante, né? Tem bastante lugar para almejar e conseguir fazer um campeonato brasileiro bastante interessante, né? Assim, eu acho que Palmeiras e Atlético Mineiro estão valendo essa expectativa, né? O Palmeiras ganhou 5 dos últimos jogos aqui, que é o que mostra no... Pode até ser 6, eu não sei, mas ganhou os últimos 5 jogos. O Atlético Mineiro ganhou os últimos 4. Então, esses dois times, assim, que todo mundo esperava, estão entregando, mas o resto, assim, que normalmente a gente coloca lá em cima, tá deixando a desejar, e isso é legal porque a gente tá fazendo bastante pontos. Eu acho que a gente deveria ter ganho do Bragantino, assim, quando você pensa se o time pode almejar alguma coisa a mais, tem que, primeiro, ganhar de adversários próximos ali, adversários diretos. E pra mim o Bragantino é o nosso adversário direto nesse campeonato, né? Por essas coisas que eu falei do Palmeiras e do Atlético Mineiro, e pela visão de jogo dos dois times mesmo. Eu acho que é interessante a gente colocar esse duelo individual entre os dois times aí pra ver onde vai chegar. E o próprio Bragantino já declarou abertamente que tem o modelo do Atlético como não digo copiar, porque eles têm uma metodologia deles também, e o Atlético tem a nossa, né? Então, mas é uma inspiração, uma referência pro Bragantino gerir futebol. E eles disputam muito jogadores do mercado com o Atlético. O próprio Pedrinho é um exemplo disso. Sim. Um jogador novo, com uma certa projeção de carreira, mas que ainda não se consolidou. Então é um time... E tem mais investimento com o Atlético, né? Eles contratam mais jogadores com o Atlético. Então acho que a briga do Atlético é com o Bragantino, mas num campeonato que estão deixando os times médios pontuarem e ficarem lá em cima. E daí eu boto até o Fortaleza, que já vem se estruturando há muito tempo. A gente dá até pra pôr o Bahia ali Bahia em também, sexto, eu ia citar, né? que é um time que vem ao longo do tempo se estruturando e tudo mais. Então esse é um campeonato bom pros times médios. Acho que o Atlético tá fazendo o papel dele, mas tem outros times do mesmo patamar de elenco hoje. Acho que o Atlético e Bragantino um pouquinho na frente de Bahia e Fortaleza, por exemplo, mas são elencos parelhos. Acho que isso vai dar uma graça bem legal mais pra frente no campeonato. Esses times vão brigar por vagas lá em cima, por vagas na Libertadores. E outros times, como a gente já citou ali, Corinthians, Santos, o próprio São Paulo, vão acabar ficando mais no meio da tabela. Então dá muita graça pro nosso campeonato. Mas se deixarem a gente sonhar, hoje são 5 pontos de diferença, com um jogo a menos. Sim. Se deixarem o Atlético sonhar, eu acho que a gente ainda assim tem camisa, dá pra pensar em alguma coisa maior no campeonato. Mas precisa ganhar, e com o elenco curto que a gente tem, a gente sabe que quando sai um Vitinho, entra um Carlos Eduardo que não entrega a mesma coisa, e esse é o problema. O problema não é o 11 inicial, o 11 inicial é bom. Algumas peças do banco também ajudam, mas no grosso, assim, quando você compara os elencos, a substituição num Galo, num Palmeiras, num Flamengo é muito melhor do que no Atlético. Então é mais dosar esse tipo de coisa e fazer os pontos que a gente acabou perdendo, né? Perdeu pra Chapecoense. A da Chapecoense foi foda. O Bragantino a gente até entende, assim, e vê como o jogo foi interessante, como o Bragantino realmente jogou bem. Mas a Chape foi uma cagada monstra, assim, e até o pontinho também, do Santos, né? A gente poderia ter conseguido fora de casa. Mas o campeonato é longo, estamos indo pra 13ª rodada com um jogo a menos ainda, então eu acho que o Atlético, o problema vai ser agora, né? Esse próximo mês aí vai ter a Copa entrando e a gente vai ver, como você disse, assim, entra o Carlos Eduardo, inimigo do gol. O cara, assim,
Tá muito ruim, cara. O Carlos Eduardo, ele além de entrar mal, ele tira o futebol dos outros jogadores, já falei. É o dementador da bola. Ele drena a habilidade exatamente. dos outros. E tá foda. Ele entrou no último jogo aí, saiu sem suar, porque ele simplesmente não conseguiu encostar na bola. Mas vamos torcer que ele volte. Ele já resolveu o jogo pro Atlético e vai que resolve, né? Porque, assim, eu acho que o que a gente pode esperar do Carlos Eduardo, o máximo era aquilo que ele tava fazendo no final do ano passado. Não vai passar daquilo. Mas tá bom. Se ele fizesse aquilo, isso que eu disse, que é no máximo dele, quando ele estiver usando o ki máximo dele ali. Kaioken 3 vezes do Goku. Mas não tá sendo isso, assim, e essas reposições, assim, que a gente precisa pensar, né? Carlos Eduardo e Vitinho. Quando sai o Nicão, entra o Canezinho na ponta. Quando sai o Babi, entra o Kaiser. Essa do Canezinho, pra mim, é a que mais dói, machuca até. Sim. Quando você tira o Nicão e bota o Canezinho. Porque o Canezinho, ele é no máximo esforçado. Cara, no jogo contra o Santos, cara, ele tinha conseguido errar 100% de todas as coisas que ele tentou, daí ele fez o gol. Daí dá uma relaxada, mas ruim, horroroso. Não dá pra pôr tanto na conta dele, porque ele, mete o cara de ponta lá e fala, vai jogar, né? Assim, mas, não sei, cara, muito bem onde que ele joga. Então, qual é a posição dele? Essa que é a pergunta. Se bota de ponta, não joga. Bota no meio, não joga. Bota de volante, não joga. Onde é que ele joga? No banco? Enfim, eu não gosto muito do Canezinho. Acho que é uma opção tranquila ali pra ter um jogo ou outro, uma situação específica, quando você quer botar um ponta pra marcar um pouco mais, que é ele, né? Ele é um ponta que marca. Mas eu acho que o Atlético precisa ir no mercado, contratar um jogador de lado de campo, quem sabe mais um armador pra... Um primeiro volante que... Mas agora com o Eric, vamos ver onde que o Eric se encaixa nesse time, se ele vai jogar um pouco mais pra frente ou de primeiro volante. Então eu acho que dá um tempo pra ver se o Eric, mas um primeiro volante seria interessante. E acho que mais um zagueiro, né, pra revezar ali, porque a gente tá com 3 zagueiros no elenco. Até Luan Patrick, né? Subiu o Luan Patrick e o Edu. O Edu a gente não tem boas recordações do Edu, coitado, mas tem muito pra se desenvolver. Tem. E o Luan Patrick é bom, mas ainda são muito jovens, a gente não sabe o que eles podem render. E o Lucas Halter tá machucado, né? Então acho que mais um zagueiro seria interessante, mas principalmente mais um ponta pra dividir essa responsabilidade com o Vitinho. E daí eu tô falando de uma contratação de verdade, eu não tô falando do destaque do Altos do Piauí que vai vir pra compor elenco. Não, uma contratação mesmo, investimento de dinheiro, nível Terans, se fosse possível, né? Exatamente, e lembrando também que a gente tem o tal do jogo contra o Futebol Clube Cascavel, que eu nem sei se o Cascavel... Você falou que eles estão jogando AD? Estão jogando AD. Estão jogando AD. E se o do Flamengo... Se os caras não estão conseguindo achar pro Atlético jogar contra o Flamengo, imagina contra o Futebol Clube Cascavel. A gente vai jogar ano que vem esse jogo aí. O Paranaense vale um saco de bosta. Eu acho que tá em última preocupação. Capaz de marcar no Atlético meter um sub-20 ainda pra ver se... Cara, dependendo da semana. A única saída pra esse campeonato é essa. Até demorou pra federação chegar no Atlético e falar, o negócio é o seguinte... Vocês não querem fazer aquele projeto do aspirantes pra gente acabar esse campeonato logo? Exatamente. Porque, cara, não vai. Esse jogo não vai ter. E o Atlético não dá muita pinta que vai ser eliminado aí no Sul-Americano. Já vai ser mais 2 datas que vai ter na continuidade. A federação deve estar rezando para ser eliminado pelo Atlético Goianiense, mas vamos como favoritos para passar e acredito que passaremos. A gente já vai chegar no mês 8, agosto. Quando que vai ser esse jogo? Esse jogo vai ser em janeiro, muito provavelmente, antes de começar o campeonato ali, ou numa situação do sub-20 do Atlético, o aspirantes assumir, e a gente joga esses 2 jogos aí, segunda-feira, 2 horas da tarde, e pronto, mata logo, e rezar também, a federação rezando para o Atlético ser eliminado para terminar esse campeonato, porque imagine, se o Atlético passa do Cascavel, vai pra final, e o Atlético queremos jogar com o time principal. Passou o Operário? Passou o Operário. Não? Quem que passou? Produção? Londrina, Tubarão. Londrina. Tá bom. Então Londrina está na decisão Isso. do Campeonato Paranaense. E a federação quer muito que o adversário seja o Cascavel. Dá um oi mais alto aí, produção. Gosta quando a produção participa? Fala. Bonito oi. E vamos ver, cara. Eu não ficaria triste se o Atlético...
Se bem que eu acho que tem que dificultar mesmo a vida da federação. São os únicos que ganham dinheiro com essa bosta desse campeonato. Aí ninguém ganha, nenhum time ganha, nenhum jogador ganha. O único que tem que dificultar mesmo. Deixa acabar lá 2022, faz os 4 jogos antes de começar o campeonato de 2022 e Meu fechou. Enfim, que se foda. Acho que é isso, né, Marcão? Vamos torcer pra gente conseguir, de fato, passar pela América de Cali, que já tá um pouco mais encaminhado, e fazer principalmente esse primeiro jogo bom contra o Atlético Goianiense pra ficar mais tranquilo pra segunda partida, não precisar reverter, porque desgasta mais o jogador quando você tem que reverter um resultado. Lembrando que o Atlético provavelmente agora vai ter... Comentaram no nosso último aí, eu odeio essa história de poupar. Eu também, né? Mas vai fazer o quê, né? Não vai ter um jogo a cada 3 dias. Daí outra coisa também estão falando, que a gente acabou não falando. Ah, mas tira o Terence todo jogo. Pô, vocês querem o quê, cara? Não tem como deixar o cara jogar. O cara acabou de estar jogando no futebol uruguaio, que tem um jogo a cada 15 dias. Vem pro brasileiro, que tem um jogo a cada 3. É muito difícil. Infelizmente, ele ainda vai, que nem o Paulo Autori falando no coletivo, ele vai se adaptar de novo ao ritmo físico. Senão, se ele se machucar agora, a gente vai botar quem? O Jadson? Não dá, não marca ninguém, né? E o problema é quem entra também, né? Você Jadson é bom com a bola no pé. O Terence saiu com quase 40 do segundo tempo. Não, saiu um pouco antes, né? E já tava mais tímido no jogo. E daí entra uns caras horríveis. Lógico que a gente vai ficar com saudades do Terence, né? Que é aquilo que a gente falou. Tem que ter uns caras melhor pra entrar no lugar deles aí. Vamos ver se o Atlético... Se vem alguém aí nessa barca de que sempre vem em agosto, aí sempre vem alguém. Vamos ver. O lado bom é que o Nicão fez o 7º jogo pelo Brasileiro, então já não sai pro Brasil, né? Ele já tinha adiantado que não tinha interesse em sair antes do fim do contrato, né? Que já tá decidido também que não vai continuar, não vai ficar, então exatamente. Nicão até dezembro aí provavelmente vai pra gringa, né? Deus faça. Tem Deus time faça. Que quer ele aqui, mas enfim, vai sair de graça, mas é aquela coisa que realmente não tem como o Atlético... eu acho até que legal a gente colocar na nossa pauta aí durante esse ano um programa especial sobre o Nicão, que foi um cara que passou por tudo dentro do Atlético. Ele é o cara que não precisa dar retorno financeiro. Exatamente, porque, cara, 6 anos de... 2 títulos gigantescos que elevaram o Atlético de patamar, foi titular nos 2, inclusive deu um passe em final, né? Deu um passe pro Pablo fazer o gol lá na Colômbia. É um cara que participou diretamente dessa retomada do Atlético, dessa nova ascensão do Atlético. Então agradecemos, obrigado, desfrutar do futebol Nicão até o fim e rezar pra ele ir embora pra fora, porque se jogar em outro time vai fazer gol na gente, não tem nem jeito. Exatamente, e torcer, cara, vai que alguém no governo federal aí compra mais vacina pra gente se vacinar e conseguir ver o Big Nick esse ano, né? Pô, vai ano, né? Um joguinho só em dezembro. É o que a gente pede. Não, podia ser até um amistoso. Exatamente, pro Nicão se despedir da torcida, porque é um cara que merece, né? Um cara que... Eu fiz a bandeira dele porque achei que tava faltando, tinha que ter uma bandeira do Nicão. E tá lá na Baixada e vai continuar na Baixada mesmo depois que ele sair. Fechou, Marcão? Fechou. Manda um abraço aí pra quem você quiser. Então mandar um abraço primeiramente pro meu pai. Graças a Deus. Meu pai sempre acompanhando. E mandar um abraço pro André Miquelito, que participou com a gente um tempo atrás e sempre tá ligadinho. Mandar um salve pra ele também. Fechou. Semana que vem a gente volta. Não deixe de participar com a gente, agora 2 vezes por semana. Entre no canal do Telegram lá, porque a gente precisa de pessoas para participar, principalmente ao vivo aqui com a gente. A gente quer que tenha torcedor aleatório participando com a gente. No próximo programa, inclusive, vai ter um. Então entre lá, t.me/quintovento e dê sua opinião aí sobre os programas das próximas semanas, tá bom? Siga a gente no Twitter e no Instagram, ambos são /oquintovento, e fique por dentro das novidades aqui do canal e do podcast, beleza? Valeu, galera, fiquem com Deus, até mais. E deixa eu fazer uma coisa aqui, cara, ao vivo, que eu esqueci de pôr o tchau aqui, cara. Agora sim, fiquem com Deus aí, tchau.